E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê, e Geoleu, o que ele deve ser se quiser casar com minha filha, do Wood Balkan, editora Monergismo, 277 páginas e capa dura. Com esse título bem provocante, você já sabe do que o livro trata. Mas eu preciso dizer o seguinte, que esse livro é muito mais abrangente do que o título pode sugerir. Então você que está aí, que não está pretendendo se casar com alguém, pode permanecer, assista esse vídeo, porque com certeza você pode tirar proveito do que eu vou falar sobre esse livro aqui. Ele é realmente muito abrangente, os capítulos são bem complexos, então eu vou fazer um esforço bastante grande aqui para esse vídeo não ficar grande e ainda assim ser interessante e despertar curiosidade para quem tem interesse para adquirir esse livro. Na introdução desse livro, ele já fala sobre os seus dois principais objetivos nele. Primeiro, mostrar o papel dos pais na escolha de um pretendente para suas filhas. E segundo, mostrar como os filhos devem ser para serem bons pretendentes para o casamento. Então é um livro que vai falar sobre a importância do casamento e o preparo para ele. Então já sabe mais ou menos em que contexto ele está aí. Porém, ele já pressupõe, e não só pressupõe, mas defende veementemente, com base bíblica, com argumentos consistentes e mostrando as consequências práticas e proveitosas do valor do casamento, a necessidade e a nobreza que é estabelecida pelo próprio Deus, não pela opinião do autor. No primeiro capítulo ele fala sobre uma visão de várias gerações e ele explica de como a educação dos pais influencia seus filhos, isso é óbvio, mas dos filhos vai influenciar os filhos dele, os filhos dele, os filhos dele e os filhos. E o que hoje você, pai, faz com seus filhos vai influenciar os seus netos, bisnetos e, consequentemente, então está aí a responsabilidade dos pais em dar uma boa educação para os seus filhos. Estabelecendo isso, ele fala do exemplo da família dele e como a família dele tem um legado um tanto terrível, um tanto desastroso, cheio de adultério, divórcio, gente morando junto, sem casar, enfim. E ele fala que ao chegar nele, ele diz, isso não precisa continuar. E essa deve ser a nossa atitude. Se o seu legado da sua família é esse, quando chega em você, você deve pensar que isso não deve continuar. E de você em diante, você deve dar uma boa educação, uma educação diferente para a glória de Deus e para o bem da sociedade também. Porque a família está no centro da sociedade como a principal e mais importante instituição. Então, como se forma uma família é de grande importância. Tendo isso bem estabelecido como fundamento, então ele constrói toda a ideia do livro, que é como se constitui uma família, e então ele fala do papel do homem, não só do homem pai em guiar a sua filha e os seus filhos para o matrimônio, para constituir famílias, mas o papel do homem, do jovem também para ser um homem, para a glória de Deus, que possa amar uma mulher, e isso serve de aplicação para as mulheres também. O que elas devem ver no homem ou esperar de um homem para constituir uma família que seja realmente bem estruturada e bem estabelecida. Uma coisa também que vale dizer é o seguinte, nesse capítulo ele fala de o que um cara deve ser para casar com a filha dele, mas não necessariamente o cara que vai casar com a filha dele. Porque por mais que ele tenha responsabilidade de guiar, por mais que ele tenha responsabilidade de proteger e tudo mais, ele não vai dizer, esse cara vai casar contigo, esse não, sabe? Não é assim, não é casamento arranjado. Bom, seguindo, no segundo capítulo ele vai falar sobre o ministério do casamento, de como o casamento é um ministério honroso e que glorifica a Deus e que infelizmente tem perdido o seu lugar. Nesse capítulo ele também vai falar o seguinte, muitos pais ensinam seus filhos como trabalhar, como estudar, como ter uma boa educação, como alguém bate na minha porta. Oi! Tô! Então, muitos pais ensinam seus filhos como trabalhar, como ter uma boa educação, como se formar, mas não ensinam sobre casamento. Aí a gente vê onde está a prioridade das famílias, né? Você deve ser alguém, você deve estudar, você deve ser alguém, você deve trabalhar, você deve ter uma boa formação. Ótimo, isso realmente é importante. Porém, quando há a ênfase nessas coisas e não se fala sobre matrimônio, sobre constituir família, aí a gente vê que há pesos diferentes. E daí é que a gente vê como as famílias são prejudicadas. Porque os pais não ensinam seus filhos como constituir família, como ser homem para a glória de Deus, como ser mulher para a glória de Deus, ensinar os filhos como serem pais, ensinar as moças como serem mães, e deveria ser assim, e não é, muitas vezes. No terceiro capítulo ele vai falar sobre o papel do pai em guiar suas filhas para a escolha de um pretendente, para acompanhar a escolha de um pretendente ao casamento, o papel do pai em educar o seu filho para ser um homem maduro e crescer em maturidade, para ser um homem, crescer em masculinidade, e o problema tá em todo lugar, gente, em todo lugar tem problema.
Não só os jovens não querem honrar os seus pais em prestar contas, em pedir ajuda, em se espelhar e... enfim, não honram seus pais, mas também os pais não assumem a sua posição. Muitos pais não sabem qual o papel que eles têm em seus filhos. Alguns pais acham que é só colocar comida dentro de casa. Alguns acham que é só dar dinheiro. Acha que é mais do que suficiente e não sabe que às vezes precisa sentar, conversar e educar mesmo. Pois é, infelizmente a gente tem essa grande falta nas famílias. Dos capítulos 4 ao 8, ele começa a falar sobre o ele deve. Ele deve o quê? Ele deve ser um seguidor de Cristo. Isso aqui ele já quebra totalmente a ideia do casamento misto, casamento de cristão com não cristão, e responde a todos os argumentos que são usados a favor do namoro ou do casamento misto. Ele deve ser preparado para liderar. Aqui vai falar sobre reconhecer o papel do homem como líder, reconhecer o que significa a masculinidade bíblica. E ele diz o seguinte, que um cara que acha que a autoridade paterna, a autoridade masculina, biblicamente falando, é uma tirania, é algo errado, então esse cara já está desclassificado para ser um pretendente para a filha dele. Depois fala de como esse cara deve liderar. Não só pra gente liderar mais, liderar como Cristo. E aqui ele se baseia em Efésios 5, que diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E com base em Efésios 5, ele dá algumas características do que é liderar como Cristo. Liderar em amor, liderar na palavra, liderar com abnegação e liderar com intimidade. Isso aí é para os caras não pensarem, agora eu vou liderar, como Paul Washer descreve em suas mensagens. Os homens parecem que ficam como gorilas. Isso foi desnecessário. Aí o último ponto ele fala liderar com intimidade. E alguns homens soletram intimidade da seguinte forma: S-E-X-O, sexo. Não é isso liderar com intimidade. Quando ele fala de liderar com intimidade, eu achei isso lindo pra caramba. Eu queria entrar em detalhes aqui, mas ele vai acabar ficando muito grande. Eu vou apenas citar uma característica. Liderar com intimidade tem a ver com amizade, tem a ver com a cumplicidade do casal, tem a ver com o homem conhecer a sua esposa, saber das fragilidades dela, saber entendê-la, saber guardar os segredos dela para que ela não seja envergonhada pelos outros, ser alguém disponível para que ela confie quando ela precisar de ajuda, contar algum segredo, confessar um pecado. A primeira pessoa que ela pense aqui na terra para ela compartilhar algo, que seja o marido, nem mesmo a mãe. Não que não deva honrar a mãe, mas a primeira pessoa não deve ser a mãe, não deve ser aquela amiga, a colega de trabalho, ninguém a não ser o marido. E, infelizmente, por alguns não saberem liderar com intimidade, impedem as esposas de se sentirem à vontade nesse aspecto. E depois, capítulo 7, ele deve se dedicar aos filhos. Nesse capítulo ele defende a criação de filhos, que infelizmente tem sido negligenciado, tem sido tratado como abominação, e ele defende como criar filhos é uma bênção e como o cara, como pretendente, ele já deve ter esse pensamento desde antes. A maioria das pessoas que são contra ter muitos filhos vão falar sobre ter muitos gastos, porém essa mesma família não hesita em investir em conforto, em carro, casa, TV, e novamente, essas coisas não são erradas. O problema é que se você deixa de ter filho porque não tem condição financeira, mas investe em seu conforto, diversão e entretenimento, os seus tesouros vão testemunhar contra você. Onde está o seu tesouro? Quais são suas prioridades? Wood Balcom diz qual deve ser a prioridade da família: a criação dos seus filhos. Próximo capítulo, ele deve praticar os 4 P's. Esses 4 P's vêm do inglês, então em português não tem a mesma coisa, que são Priest, Prophet, Provider e Protector. Se é para liderar como Cristo, então sacerdote, profeta e rei, que aqui foi dividido em provedor e protetor. E aqui já mostra responsabilidades mais diretas do marido para com a esposa. E agora aqui já terminando, capítulo 9. Não envie a mulher para fazer o trabalho do homem. Nesse capítulo ele enfatiza a responsabilidade dos pais em cuidarem de suas filhas para a escolha de um pretendente. Ele conta um caso de uma moça que começou a gostar de um rapaz e ela morava longe da família, em outra cidade. E houve uma visita à família, os pais conheceram o rapaz, ela voltou e numa outra visita a essa família, o pai da moça então autorizou que eles poderiam se casar. E tudo é visto como algo bonito e belo. E o Wood Balcom diz: isso é uma vergonha. Como é que um homem permite a sua filha se envolver com um homem que ele não sabe de onde vem, não sabe as procedências, não sabe como vai tratar a filha dele? Aqui ele vai falar também que é muito enfatizado a questão de preservar a virgindade das moças. Não deve ficar virgem, castidade é muito bonito, casar virgem é algo belo. É verdade, tudo isso é verdade. Porém, talvez deveríamos proteger com igual zelo o coração das moças, porque muitos caras se envolvem, conquistam a garota com todo
todo charme ou malandragem, ou seja lá o que for, e garotas se apaixonam e sofrem, porque os caras são bundões, porque os caras são idiotas, que não são homem ainda, são moleques cheios de hormônio, não sabe liderar, não é como Cristo, não conhece a Cristo, só quer alguém pra curtir alguns prazeres, e a moça lá imaginando mil e uma coisas, achando que é um príncipe, quando no fundo não é mesmo. Capítulo 10. Não consegue encontrar? Ajude você mesmo. Esse capítulo eu achei bastante bacana mesmo, porque ele diz o seguinte, que alguns caras, eles são honestos, eles são sinceros, eles amam a Cristo, eles amam a filha dos caras, mas eles não têm maturidade. E eles não têm maturidade não é por serem negligentes, mas é porque não foram ensinados, não foram discipulados, sua igreja não ajudou, a família não ajudou. E aí o que você vai fazer? Pé na bunda desse cara? Não, poxa. Se você vê que o cara tá cheio de vontade, você, pai, faça você mesmo, discipula esse cara, instrua ele no caminho do Senhor. Ele cita um exemplo aqui de um caso assim. Um pai viu que o rapaz estava interessado na filha dele, viu que era um cara crente, sério, mas que era muito imaturo, não havia crescido em muitos aspectos. Então ele quase que adotou o cara, sabe? Discipulou ele mesmo pra ele ser maduro, crescer, etc. E acabou entregando a filha dele em matrimônio, e depois eles se casaram e foram realmente um casal feliz, uma família bem estruturada. Então eu achei isso bastante interessante mesmo. E foi bom no último capítulo, porque vem colocando um padrão alto, né? O cara tem que ser o top do top, o cara tem que ser forte, o cara tem que ser crente, o cara tem que ser maduro, o cara tem que ser líder, o cara... Mas se ele não for, se é um cara sincero, ajuda ele, tenha misericórdia. Bom, quando a gente olha o padrão de Deus, realmente é um padrão elevadíssimo. Mas como o próprio autor diz, a nossa reação a ver um padrão alto não é dizer, nossa, como é alto, eu nunca vou conseguir chegar lá em cima. Mas a nossa reação deve ser, uau, é tão alto, lá em cima a vista deve ser maravilhosa. E olhando dessa forma, confiar na graça de Deus, se apegar fortemente aos princípios de sabedoria da palavra e seguir em frente, com força e confiado no Senhor. Esse livro traz um ensino de valor impressionante. Eu diria que não só pais devem ter isso para ver sobre os pretendentes de suas filhas, não só para educar os seus filhos para que eles sejam bons pretendentes, mas todo mundo mesmo. Acho que todo mundo deveria buscar a teologia da masculinidade, buscar o que a Bíblia diz sobre a família, sobre a constituição da família. Se a gente olhar mais qual é o papel do homem, qual é o dever e as responsabilidades que Deus deu ao homem, juntamente com isso, ver o papel da mulher em como responder isso ou incentivar isso nos homens, a gente vai ver a complementaridade bíblica, e nisso nós vamos ver como a família é constituída e assim glorificar a Deus de geração em geração, com uma tradição piedosa e cristã. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que não tenha ficado grande, certamente eu vou precisar cortar muita coisa. Você sabe quanto tempo tá aí já o vídeo. E agora eu quero fazer 2 desafios com relação a esse livro. Você aí que tá assistindo, rapazinho, você que tá namorando aquela moça, pois é, você mesmo. Você se acha homem, você se acha legal, você se acha bom. Legal, muito bem, bonito. Desafio você a fazer o seguinte: comprar 2 livros desse aqui. Um pra você e um pro pai da sua namorada. E se você não tiver condições de comprar 2, compre um. Leia e depois empreste pra ele. Ou melhor, empreste pra ele e depois leia. Mas aí pode ser que você tenha problemas, mas depois que você lê, você vai saber porque você teve problemas. Mas faça isso, faça mesmo, para o bem dos seus futuros filhos, para o bem da moça que você gosta, para o bem da sua futura família, faça isso. Leia esse livro, isso vai ser bom para você. E o outro desafio é para meu amigo Jackson. Eu já queria fazer um vídeo sobre esse livro, mas o Jackson me pediu, então Jackson, esse é para você, meu brother. E o desafio para você é o seguinte: você vai ler esse livro e vai comentar pra gente agora o que você achou, se eu omiti alguma coisa que você gostou, dê suas impressões. E é isso aí, vamos divulgar a palavra, que mais pessoas aprendam sobre isso, cresçam nesse conhecimento. Vamos lá. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui. Aqui em cima você confere o meu último vídeo da semana passada, que eu falo sobre o Leve, o leitor digital da Saraiva, que é o melhor leitor de PDF. Para ler PDF é o melhor, já adianto isso para você. Clicando ali em cima você confere porque ele é o melhor. Você pode ver também a nossa página do Facebook, facebook.com/geolivros. Lá eu converso mais de perto com vocês e tal, quero ouvir a opinião de vocês. E é isso aí. Agora eu queria falar uma coisinha aqui. Essa câmera só grava 30 minutos por vez. E ela, o visor dela não tem na frente, eu não vejo quanto tempo ela tá gravando. E aí ela gravou mais de 30 minutos, acabou, cortou minha filmagem. E eu só vi depois. Ela acabou, eu fiquei falando aqui sozinho. Não deixe de dar uma olhada nos links, comenta aqui embaixo pra gente interagir e tchau!